seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica na cidade de Anápolis. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é com relação ao cuidado do cérebro, a importância do cuidado com o cérebro nessa busca, né, de na verdade, uma longevidade com qualidade. É um tema amplo, mas basicamente é o quê? Envelhecer com qualidade e cuidando principalmente dessa pecinha tão assim, chave, para não dizer primordial do nosso corpo, que é o cérebro. Mas antes da gente começar esse bate-papo, as nossas convidadas já estão aqui, né, no nosso estúdio. Quero agradecer ao Método Supera Anápolis, Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, Balas de Coco Dona Neuza e Marques Instituto Terapêutico pela parceria para viabilizar esse projeto aqui no ar todas as quintas-feiras para você. Lembrando que você pode também não só participar através do nosso chat, mas também através do nosso WhatsApp, que é o 99904-9740. 99904-9740. É a grata satisfação que eu recebo aqui pela primeira vez a Rosiane Bernardo, que é neuropsicóloga, e recebendo novamente, que é um prazer revê-la aqui, Kênia Queiroz, que é a nossa parceira do Método Supera Anápolis. Rosiane, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. É um prazer imenso estar aqui, Blenda. Estou honrada, principalmente estar ao lado da Kênia. Sou uma fã do Método Supera. E é isso, conte sempre comigo. Kênia, seja bem-vinda. Muito bom você ter conseguido uma agendinha lá, saído do Supera para vir aqui ajudar a gente. Eu que agradeço, Blenda, estar aqui mais uma vez no Anápolis em Pauta. Para mim é um orgulho, né, estar participando desse projeto tão lindo que leva tanto conhecimento. E estar ao lado da Rosiane, né, da doutora Rosiane, também para mim é uma honra. Sei que temos muito a aprender com ela aqui hoje. Estamos privilegiados, viu, por ter essas duas mulheres valorosas e inteligentes para compartilhar conhecimento conosco hoje aqui no programa. E agradecer a presença de outra mulher que também está aqui com a gente, a Ticiane, né, nos bastidores. Obrigada pela visita, viu, Ticiane? Na próxima eu quero você aqui com a gente. Combinado. Então tá bom. Vamos lá, né? A gente, nesse bate-papo aqui, e aí uma contribui, fiquem à vontade, nada muito... Como se a gente estivesse na sala de estar dos nossos telespectadores. Vamos combinar assim? Combinado. Esse tema é muito amplo, mas muito necessário. Tem como a gente destrinchar ele um pouquinho, Rosiane? Vou começar por você. Tem sim. Quando a gente fala em longevidade, em saúde, não só do tópico de hoje principal, que é para falar sobre o cérebro, né? É uma busca por qualidade de vida, né? E falando da saúde do cérebro, especialmente no ritmo de vida que a gente tem vivido, foi até redundante, né? Enfim, no nosso ritmo de vida frenético hoje em dia, está totalmente na contramão do que seria o esperado para ter um desenvolvimento cerebral, para ter qualidade de vida no momento e também para ter longevidade. Então, é primordial a gente falar de como que a gente tem enxergado a saúde do cérebro hoje em dia. E o Supera vem para ajudar as pessoas a superarem, literalmente, né, Kênia, essa digamos assim, esse momento que nós todos estamos vivendo, né? Isso, hoje a gente tem um excesso de estímulo, mas, porém, um estímulo que não é de muita qualidade. A gente precisa de estímulos que realmente façam o nosso cérebro desacelerar, focar, né, manter ali a concentração por um tempo mais longo, e a gente vai falar sobre isso hoje, que é muito importante para manter o equilíbrio ali do raciocínio, das tomadas de decisões e ter essa qualidade de vida, tanto no hoje quanto no amanhã, né, na longevidade aí de qualidade que a gente vai falar aqui. É porque a gente fala muito sobre prestar atenção, ter a questão do envelhecimento, mas acho que muito se fala, mas poucos de verdade se faz, né? E aí é importante que a gente comece a pontuar como é que quais seriam assim, os aspectos que faz com que as pessoas vão tendo a piora nessa questão cognitiva, Rosiane? Sim. Então, essa questão dos estímulos, como a Kênia falou, a gente está o tempo todo hiperestimulando o nosso cérebro. E o que acontece? Esse hiperestímulo pode ser desde ficar rolando o feed ali do Instagram,
Não só pela questão do que você consome de conteúdo, na verdade nem é um consumo de conteúdo, né? É apenas um estímulo muito rápido para o seu cérebro, fora a questão do estímulo visual, da própria luz da tela do celular, dependendo do que você ouve também. Então, é realmente um hiperestímulo. E aí, quando a gente acorda pela manhã, a gente já apresenta para o nosso cérebro vários estímulos. E esse é o cuidado principal, você pensar ao longo do seu dia, de acordo com a sua rotina, ao que você tem exposto o seu cérebro. Vou fazer só uma pergunta aqui, Rosiane, aos telespectadores, né? O que você pega primeiro, né, ao acordar? Antes mesmo de levantar da cama, né? A gente já começa... As pessoas dormem com o celular, né? Perto, enfim, tá algo assim que a gente tem que realmente... Eu faço isso, eu admiro. Então, e assim, além de ser perigoso pela questão, por ser um objeto eletrônico, enfim, riscos de explosão, porque acontece de fato. O superaquecimento, né, do aparelho. Né? Às vezes deixa ali carregando a tomada perto, enfim. Mas falando da parte cognitiva mesmo, o ideal é você acordar pela manhã, expor a sua visão a uma luz natural. Então, você acorda pela manhã, apresenta para o seu cérebro a luz natural, para ele entender algo chamado ciclo circadiano, que é o nosso ciclo normal do sono. Por quê? Você acordar pela manhã, já pega ali o celular, apresenta outro tipo de estímulo que não é o adequado, já desequilibra totalmente o ciclo circadiano. Aí vai chegar no final do dia, você vai ter dificuldade de dormir, porque também às vezes está um ambiente hiperestimulado, com uma luz pesada, com muito barulho em casa, todo mundo conversando alto. Então, assim, tem que ter uma organização geral para você entender como que pode trazer essa questão de longevidade para o seu cérebro. Então, é uma reestruturação de vida mesmo. Então, na hora que vai dormir também, né? Já ir preparando para esse momento, sim, né, Rosiane? Algo chamado higiene do sono, que a gente tem falado bastante, que começou ali o iniciozinho da noite, já vai diminuindo o estímulo, né? Uma luz mais baixa, mais amarela, diminui o tom de voz, não assista noticiário, não tenha TV no quarto. Então, assim, para o seu cérebro... Por que as pessoas antigamente dormiam muito cedo e acordavam muito cedo? Porque tinha um ciclo circadiano muito bem estabelecido, e isso bem estabelecido tem melhora do sono, né? Com sono de qualidade, eu tenho minhas funções cognitivas preservadas, minha memória, minha atenção, capacidade de planejamento, de organização. Só que a gente vive isso hoje em dia? Não. Muito difícil. Aí, decorrente disso, que é o básico, que seria um funcionamento normal para apresentar para o seu cérebro, a gente pega tudo isso e faz o contrário. Aí vem insônia, aí vem transtornos de ansiedade, vem déficit de memória. Às vezes a pessoa chega no consultório, Kênia, que o médico encaminhou para fazer a avaliação porque está com um declínio cognitivo muito severo. Aí, às vezes, confunde com TDAH, com quadro precoce de Alzheimer. Tem acontecido muito. Aí você vai investigar, faz uma avaliação. Não é estilo de vida. Estilo de vida. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é a normalização da exaustão, né? A gente está pegando a tecnologia que deveria ser para otimizar o tempo, só que, na verdade, é ela que está consumindo o nosso tempo. Todo o tempo. Todo o tempo, né? E aí, quando vê, a gente está numa exaustão que não se aguenta. E aí, a consequência é o quê? Doenças, inclusive mentais e cerebrais, né? É a palavra da moda agora, Sim. né, Rosiane, que a gente estava falando aqui, é o brain rot, né? Que tem causado esse apodrecimento cerebral. Nossa, mas como assim, né? Como assim? O excesso de estímulo vai provocando isso. E aí, nesse termo brain hot, que é hot quente, brain cérebro, e aí ele vai o quê? Superaquecer e vai derreter? É isso? A grosso modo, vamos dizer assim? Começa a falhar a função cognitiva no geral. Ele vai ficar mais lento. Sim, declínio cognitivo, né? Isso a gente vai tendo aquela sensação de cansaço. A gente vai tendo essa sensação de cansaço, de mente mais lenta, de lentidão mesmo na tomada de decisões ali, de tanto estímulo, você vai desacelerando. É como se ele ficasse muito cansado de tudo que está recebendo. Ele não consegue processar, não dá tempo para ele. É igual um computador que está muito carregado e aí ele fica lento. É isso, a grosso modo seria isso, né? Se tivesse várias abas abertas. Isso. Mas assim,
como que eu posso colocar para vocês, ainda é uma visão assim bem ampla da questão falar que é exaustão. É exaustão também. Mas o adoecimento cerebral pode começar desde declínios de funções importantíssimas, como a memória recente, memória de trabalho, que é essa memória do dia a dia. Igual nos bastidores, você comentando sobre a questão Fechei do... a porta. essa também. De seguir a dica da Kênia de não usar o GPS, né? Que você falou, trouxe Eu isso lembro da maravilhoso. Kênia todo santo dia quando eu entro no meu carro. Viu, Kênia? Obrigada. Olha, E eu agradeço. viu, Kênia? Eu vou procurar um endereço e eu não vou usar aplicativo nenhum. Vou usar meu cérebro. Eu vou falar, não tá fácil. Mas eu tô estimulando ele, porque tá Isso. tudo muito fácil. Nem conta a gente não faz de cabeça mais. Exato. E essa foi uma decisão muito racional da sua parte. Por quê? A tendência é as pessoas fugirem disso e irem se enganando cada vez mais, viciadas na dopamina barata, que é o quê? O rolar o feed, não consumir. Você falou também a respeito de vídeos curtos. Quanto mais curto, é acelerar a voz no WhatsApp, meu Deus, a gente não tá tendo capacidade para processar as informações. E aí, o que vem de imediato, essa dopamina barata, é um termo muito usado hoje em dia, é uma dopamina que não é saudável. O que é dopamina? É um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pelo prazer. Só que essa dopamina, ela tem que ser liberada de forma saudável. Como que eu faço isso? Você, por exemplo, conseguiu chegar lá no seu destino final, conseguir, não foi pelo GPS, foi uma vitória. Veio dopamina da boa nessa hora aí. Não é aquela dopamina barata do rolar o feed. É igual a pessoa que tá com compulsão alimentar, come essa jarrinha toda aqui de chocolate, né? E vem aquela dopamina do momento. Mas aí depois vem as consequências. Aí as consequências de disfunção executiva. O que é isso? É um termo muito usado na neuropsicologia. Falha das funções executivas do cérebro que estão na nossa parte do córtex pré-frontal. Que quando começa a falhar, Blenda, vem os falsos positivos de TDAH. Então, assim, para nós que lidamos com essa área de saúde mental, a Kênia deve receber muito também, as pessoas nessa dúvida, eu tô com TDAH porque eu tô com dificuldade de memória recente, de atenção, não consigo concentrar. Tá, e o estilo de vida, como é que tá? Porque assim, tem TDAH? Claro que tem. É um transtorno de neurodesenvolvimento, a pessoa nasce com ele. Mas muito mais se tem pessoas com sobrecarga mental de informações e que está falhando função cognitiva e executiva. Olha que triste, hein? Olha, para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre a importância do cuidado com o cérebro na busca de uma longevidade com qualidade. Todos nós queremos envelhecer, ninguém quer morrer velho. Mas a gente quer envelhecer com o quê? Com qualidade. E não só buscar a qualidade de vida para o corpo só, mas a gente precisa também cuidar do nosso cérebro. Por isso que existem, né, métodos importantes justamente como o Supera, que faz a gente exercitar enquanto a gente ainda pode correr atrás do prejuízo, né, Kênia? Porque depois que às vezes já chega uma certa doença, infelizmente já é tarde demais. Então, quando a gente pode e deve pensar, você não pensa na aposentadoria? Né? Você não se organiza para poder envelhecer? Então, por que não envelhecer já pensando também de ter uma qualidade cerebral? É isso mesmo. Não é, Kênia? Isso. E, infelizmente, a gente recebe muitas pessoas lá já com quadro, né, cognitivo mais avançado, mais grave, um comprometimento cognitivo ali, onde a gente nem consegue mais ajudar. Porque muita gente pensa que o Supera, a estimulação cognitiva, ela é só para quando aparecem os sintomas, né, Rosiane? Quando tem um transtorno, né? Quando tem um transtorno. E, na verdade, não. Né? A estimulação cognitiva, ela deve ser feita desde criança. Desde sempre. Na verdade, a criança, ela recebe muito estímulo, porque a gente quer ensinar a falar, ensinar as cores, tem a escola, né? Então, quando ele já cresce ali nesse estímulo e ele se torna adolescente, adulto e continua essa questão de estimulação através de um livro que lê, de cursos que fazem, de um estudo, ali ele já vai continuando a estimular esse cérebro. E o que acontece com a maioria que aposenta? Para tudo de uma vez. Verdade. Então, você olha e fala assim, o que vai acontecer agora, né?
perde. Eu recebo muita gente que fala assim, eu quero me sentir útil, ou eu quero ter algo que me motiva a continuar. Então, assim, a verdade é que nunca é tarde para provocar ali a neuroplasticidade, né, Rosiane? Que é o fenômeno de você expandir as conexões que você tem, de fortalecer, de provocar novos. É como se fosse, eu sempre uso esse exemplo, quando você vai à academia fortalecer a sua musculatura, né, bombar ela, você utiliza os aparelhos. E o cérebro, como que a gente vai bombar ele? Provocando ali, né, recebendo estímulos que vão te fazer ter esse momento de robustez dele com qualidade. Vai ter momento em que estímulos que vão te fazer pensar lentamente, raciocinar, parar, respirar, né? E isso vai te fazer promover essa qualidade de vida, porque o declínio, ele vem. O que a gente tem que fazer? Deixar o seu cérebro ativo para que sinta menos, né, para que sinta o menos possível desses efeitos do declínio cognitivo. Olha, a gente está falando sobre esse envelhecimento e segundo aqui uma pesquisa que eu fiz, o mito de envelhecer significa perder as capacidades cognitivas que nós estávamos falando um pouquinho antes, né? Aí vem a pergunta, é inevitável ou dá para reverter com alguns cuidados? E quais esses cuidados? A gente já estava começando a dar as dicas, né? Com relação ao uso excessivo de redes, mas tem mais alguns cuidados? Rosiane, eu queria que você falasse para essa câmera aqui, para as pessoas poderem te assistir melhor e pegar altas dicas. Então, vamos lá. O primeiro é você parar para entender o que você tem apresentado para o seu cérebro durante a sua rotina ao longo de um dia. Pensa no seu dia a dia mesmo. Qual é a sua rotina de vida? Dentro dessa rotina, comece a observar quais as suas funções cognitivas que são exigidas naquele momento. É a atenção para fazer uma leitura, uma concentração? Nossa, eu tô com dificuldade de leitura, mas aí eu prefiro deixar isso porque eu sinto um cansaço rápido e vou pegar o meu celular e vou assistir um vídeo, porque o vídeo dá um prazer imediato, né? Aquela questão que a gente estava falando. Quanto mais você entender que o seu cérebro precisa de estímulos saudáveis, mais longevidade e qualidade de vida você vai dar para o seu cérebro. Então, o declínio cognitivo vai acontecer? Vai, como a Kênia falou. Mas dá pra gente dar uma segurada nisso e principalmente para o seu dia a dia, você não ter falhas cognitivas, porque é perigoso. É muito perigoso. Temos pessoas muito jovens que tá com declínio severo de memória recente. Tem gente perdendo emprego por causa disso. Às vezes você tá dirigindo daquele famoso branco, a pessoa se perde. Acontece demais. Mas por quê? O que você tem apresentado pro seu cérebro ao longo de um dia? Né? Tem usado muito recursos de aplicativos, porque tá tudo hoje vindo para salvar a sua vida de alguma coisa. Tudo muito fácil, tudo né? muito fácil. Né? Esses dias eu tava vendo um meme na internet, você que conseguiu fazer faculdade sem o chat GPT. Não, e na época que a gente tinha as bibliotecas, né? Que para fazer uma pesquisa de escola a gente tinha que ir até a biblioteca. Então, assim, é verdade, deu até um saudosinho. Deu um saudosinho. E eu lembrei das folhas de papel ao maço. Sim. Será que eu fui longe, né? Que hoje a nossa geração não sabe nem o que é isso, né? Porque a gente ia pra biblioteca e tinha que fazer o resumo das folhas de papel ao maço. Mas acho que é por isso que ainda gosto de escrever. Né? E a geração hoje não escreve, né? Não escreve. Então, assim, tem uma pesquisa super recente, vários artigos científicos desse ano ainda, que saiu falando a respeito de que a nossa geração, a próxima geração, terá o QI inferior ao dos pais. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Pela questão de apresentar, às vezes, até apresenta estímulos para o cérebro, né, Kênia? Mas estímulos que não têm qualidade nenhuma. E o que é isso? São informações que não têm qualidade. Músicas com letras, né? A gente precisa falar disso. Não é só uma questão social, mas de saúde cerebral e mental mesmo. Músicas, noticiários, né? Que tipo de leitura, se é que lê. Quando lê o quê? Tem livros, assim, saem muito livro de autoajuda, é maravilhoso. São rápidos, né? São rápidos, não precisa da pessoa processar nenhuma informação. A gente fala que são os livros dos aeroportos, que eles são curtinhos, né? Então a gente quer tudo
O nosso cérebro gosta de tudo muito rápido, tudo muito pronto, né, Kênia? Não é? Eu falo sempre que o cérebro gosta de tudo que deixa ele, assim, o máximo tempo possível, deitado numa rede, tomando uma aguinha de coco, no modo economia de energia. Berço esplêndido. Ou seja, cuidar do seu cérebro, assim como cuidar de todo o seu corpo, todos os seus órgãos, demanda energia de vida. Né? O que é energia de vida? Parar para refletir. Não era mais fácil pegar um GPS, né, Brenda, e usar o GPS? E eu fiquei tão feliz de compartilhar isso aqui com vocês sentiram, então, né? Pra contar pra quem. Falei, você fez diferença na minha vida, de fato. Porque é muito simples se dar só uma dica, não é, Kênia? Sim. Então, eu quis te compartilhar. Falei, Kênia, você me ajudou de fato. E eu tô resistindo. E toda vez lembro da Kênia. Não é? Às vezes a gente faz esse percurso um monte de vezes, de tanto usar o GPS, quando você deixa de usar, você fala assim... Nossa, como que é mesmo que eu chego ali? É né? verdade. Exatamente. Então, é isso, de entender o que você tem apresentado para o seu cérebro ao longo de um dia. Olha, ansiedade, estresse, depressão também vão impactar no raciocínio, na memória? Muito. Posso falar dessa parte? Pode. Porque, assim, eu recebo muito em consultório, pacientes com transtorno de ansiedade generalizado. E aí começa a falhar as funções cognitivas. Por quê? Quando você tá num quadro de transtorno de humor muito severo, como transtorno de ansiedade generalizado, como um transtorno depressivo, começam a ter falhas cognitivas também. Isso acontece. Então, começa a falha da atenção, a pessoa já associa ao quê? Ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E nem sempre, tá? Então, assim, além de uma alteração de humor, além de falhas cognitivas, é assim um combo que vocês têm notado que estão afetando o seu cérebro por causa de um estilo de vida de má qualidade mesmo, né? Sendo que também outras coisas que promovem a saúde cerebral, alimentação de boa qualidade, um sono de qualidade, atividade física. Então é socialização, socialização, estimulação cognitiva. Isso daqui não é socialização, gente. Não é socialização. Rede social, entre aspas, mas na verdade não é socialização. Então, tudo isso está indo na contramão do que é ter uma saúde cerebral e um projeto aí de longevidade cerebral, né? De boa qualidade de vida, enfim. E lá no Supera, lá ajuda justamente essa questão emocional, né? No bem-estar, na sociedade. Além de tudo isso, também essa questão emotiva, social, não é, Kênia? Sim, a gente recebe, às vezes, pessoas, assim, que estão sem ânimo, sem vontade, querendo uma socialização, querendo algo diferente. E lá a gente trabalha tanto o fator de melhora nas habilidades cognitivas, né? Como a atenção, o foco, concentração, o raciocínio, quanto na parte social, né, socioemocional. E a gente vê o sorriso, viu, Blenda? A transformação ali. A gente vê a aluna, eu tenho uma aluna lá que está na 3ª aula. Na 2ª aula, ela falou assim... Ai, Kênia, desde que eu me matriculei aqui, eu sou outra. Eu tenho vontade de sair, eu parece que acendeu algo dentro de mim. E eu não estou falando isso porque é o Supera, é porque ela se propôs a fazer algo diferente, né? Ela se propôs a um estímulo novo, a sair de casa, a não ficar no telefone, a não ficar consumindo algo que vai só deixar ela ali, não socializa, não conversa. É o que a gente estava falando. Quando você aposenta, muitas vezes você perde a sua rede ali de contato. Então, onde você tem que procurar, sim, se socializar, não sei, em igreja ou em grupos, né? De algo que você gosta de fazer. Não é para fazer algo que você não gosta também, mas algo que você goste e que vai te fazer sorrir, divertir. Né? Lá no Supera, a gente tem os momentos. Nós temos 6 ferramentas diferentes para trabalhar a estimulação do cérebro como um todo, né? Tem a parte do individual, onde faz o ABA com o nosso queridinho, né? E também os nossos livros de exercícios cognitivos ali, de desafios, mas tem a parte de dinâmicas, tem a parte de jogos, onde eles fazem juntos. Alguns a gente joga de forma colaborativa, onde juntos eles têm que traçar um caminho. Isso vai trabalhando ali. A autoconfiança, né? A tentativa, que é outro fator que eu vejo que tem se perdido muito, que se perde aí com a chegada da velhice, que é a autoconfiança. Você para e não consegue mais tomar uma decisão como você tomava antes. Você tem que perguntar a alguém: o que você acha que eu faço?
Então, a gente vai perdendo. E você precisa dessa autoconfiança, dessa autonomia para você continuar bem, se sentindo bem. Né? Então a gente trabalha assim essas dinâmicas em grupo, esses jogos, brincadeiras, e também a gente tem você quer tirar o seu cérebro da zona de conforto, essa questão do GPS que você isso é neuróbica. Agora eu vou te desafiar mais ainda, Brenda. Ai, meu Deus. Além de você não usar o GPS, tenta fazer o mesmo percurso que você tem costume por caminhos diferentes. Boa. Vamos lá. Pega caminhos diferentes agora e seu cérebro vai ter que pensar como que eu faço para eu chegar naquele lugar. Que eu vou todo santo dia. Que Porque você às vai vezes eu direto. vou até por um caminho... Por exemplo, às vezes eu preciso ir para casa da minha mãe, por exemplo, assim. E eu tô tão acostumada de ir pro trabalho que eu esqueço, entendeu? Aí eu mudo os trajetos. Falei, uai, mas peraí, não era pra cá que eu tinha que ir. Eu já tô tão acostumada. É automático. Aí, nessa palavra que você trouxe do costume, eu tô tão acostumada, nisso que a gente faz de forma repetida, sem desafiar o cérebro, não ocorre a plasticidade neural, que é o que ela falou. O que é isso? A capacidade dos nossos neurônios se multiplicarem. Mas eles só vão se multiplicar em torno de estímulos novos, coisas novas. Na rotina não acontece plasticidade neural. Não. E isso é muito sério. Ou seja, os neurônios, na verdade, eles morrem. Então, o nosso cérebro é um músculo, como a Kenny falou. A gente exercita os músculos do corpo. E o exercício cerebral, como que ele acontece? Nesse exemplo que a Brenda trouxe, de não vou usar o GPS. Aí ela trouxe, a Kenny trouxe o outro desafio. Faço por outro caminho. Então, assim, são esses recursos que desafiam ao seu cérebro a sair desse comodismo que acontece a plasticidade das células do cérebro, que são os neurônios. E tem mais uma dica, como que a gente trabalha. Não adianta você promover uma neuroplasticidade assim e de imediato. Ali naquele momento você vai ter, mas você tem que ter 3 princípios que a gente segue, que é a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente. Porque no momento vai ser novo, mas aí a gente tem que trazer algo novo de novo. Porque tem a capacidade de adaptação, né? Exatamente. Aí o cérebro se adapta àquilo. Vai ficando fácil. Atrair sempre novidade. Porque, igual vocês estão falando aí, como estão trazer a novidade? Todos nós gostamos de uma novidade, não é? Sim. Então, como propor essa novidade, não posso dizer o tempo todo, mas, né? De vez em quando tem que ter um desafio também, né? Acho que primeiro essas pausas, que a gente tá tendo um estilo de vida sem pausas de reflexão. Peraí, o que eu preciso melhorar? Tá, minha cognição não tá boa, minha memória não tá boa, meu humor não tá bom. Tá, o que eu vou fazer em torno disso? Isso já é super importante, você ter essas pausas de autorreflexão. Se eu não tô com as minhas funções cognitivas, como memória, atenção, concentração boas, meu raciocínio tá lento, tá, o que eu posso fazer? Vou me matricular no Supera. Tô com transtorno de humor, ansiedade elevada, vou no psiquiatra, vou fazer psicoterapia. Essas reflexões propõem desafios para o seu cérebro de entender que aquilo já não tá legal. Então, assim, são essas pausas, as viradas de chave. E não precisa ser algo grandioso, não. Ali no trânsito, você tá dirigindo e, sabe, para refletir sobre as suas escolhas. O que você tem feito, na verdade, da sua vida que tem sido imposto. Padrões impostos por internet, enfim. A gente parece que já nasce com um mundo que te apresenta padrões, caixinhas, para você ir se adequando. E dentro disso, não tem saúde, na verdade. Não tem saúde mental, saúde cognitiva, não tem autoestima, né? Então, o mais importante, Brenda, são essas pausas e momentos de autorreflexão. A gente falou muito da aposentadoria. E qual que é o sonho nosso da aposentadoria? Nossa, eu vou viver em sombra e água fresca. Aí, quando você entra na aposentadoria, você se perde, porque você aprendeu a ser produtivo o tempo todo. Mas ao longo da vida, você não se conheceu. Ao longo da vida, não, né? Um pouco da vida que você viveu ali, naquele período. Antes dessa fase da velhice, né? Exato. Você não se conheceu e não descobriu o seu propósito. Aí que eu venho e pergunto para nossa neuropsicóloga, né? Como eu faço para me identificar com o meu propósito de vida? Porque se eu conhecer o meu propósito de vida, eu vou ter qualidade de vida. Claro. Não é Antes dela falar, se eu estiver errada, só a gente tem que ter um porquê. O porquê eu existo, o porquê eu tô aqui e onde eu quero chegar. Esse porquê, ele vai te fazer mover.
né? Uma das dicas também, assim, pra gente, a questão até do brain rot mesmo, é você tirar um dia de desligar a tela. Tira um dia só para você, em contato com a natureza. Isso vai te fazer também desacelerar. Contato com a natureza, é verdade. A gente tem... e olha que é interessante, né? Ela não é muito exemplo em algumas coisas, mas nesse exemplo é legal. Tem uma blogueira que ela faz isso. No domingo, ela se desconecta e pode ser um incentivo. Ela pode ser uma influenciadora de um aspecto bacana nisso. E eu justamente já tinha até, agora que vocês falando, pensado sobre isso. Porque a gente acaba trabalhando nas redes. Aí você fica assim, mas como é que a gente vai se desconectar? Mas o domingo é uma alternativa bacana, né? Aproveita para se conectar com a família, né? Ou se conectar, verdade. A Ticiane tá aqui, ela ama fazer rapel, gente, né? Fica a dica. Ticiane? É bom no domingo, Ticiane? Principalmente em lugares que não tem rede de celular. Isso mesmo. Né? Porque a primeira coisa que a gente chega... Não, na verdade, pra gente ir até o local, o que a gente faz? Manda a localização. O povo já não manda nem o endereço mais. Rua tal, bairro tal. Não, manda a localização. Sim. E chega lá no lugar. Oi, nem fala nem bom dia ou boa tarde seja. Tem Wi-Fi? É isso mesmo. Não é, Ticiane? Então vou enturmar com a Ticiane aos domingos. Brenda, quando você fala dessa questão, a pessoa aposenta e ela tem essa idealização de que quando eu aposentar, a sombra é água fresca. É aí que tá o perigo. Quando a gente fala em saúde mental, tudo que é extremo é perigoso. Desde eu ter um trabalho frenético ali, no automático, aquela rotina super puxada, até eu pensar em uma aposentadoria de sombra e água fresca. O que é a dica? Para ontem. Peguem essa dica. Você já começar a pensar no seu dia. Eu falo sempre da questão do dia, porque a saúde, ela tá no presente. Então, o que acontece? Você trabalha todos os dias, mas dentro do seu dia, que tem 24 horas, eu sei que as cargas horárias hoje estão cada vez mais puxadas e tudo, mas dentro do seu dia, o que dá para trazer dessa parte de qualidade de vida, de um propósito maior de vida, de conexões de verdade dentro do seu dia? Porque a gente começa a idealizar as coisas, Brenda, de que eu só vou ter qualidade de vida no final de semana, no domingo que eu vou desconectar. E aí, essa questão da idealização, ela coloca a gente sempre contra a parede, você se sente culpado, assim, mas é trazer o equilíbrio para o seu dia a dia. Uma pausa para fazer uma leitura ao longo desse dia, não só observar assim, de segunda a sexta como trabalho. Segunda a sexta é trabalho, segunda a sexta é trabalho, sábado, domingo descanso e olhe lá também. Então, essas divisões, elas foram... Tem a questão do capitalismo também que favoreceu isso. Mas o principal ponto é trazer isso que parece que é tão distante para o final de semana, para a aposentadoria, para as 24 horas do meu dia de hoje. Olha que bacana. E a gente vê também, na hora do envelhecimento, a gente fala muito sobre o rejuvenescer. Tá muito na moda, né? A gente cuidar da aparência, né? Fazer os procedimentos estéticos. E tá tudo certo também. Que a gente tem que viver do jeito que a gente acha que deve. Se quer fazer, faça. Você vai se sentir mais bonita? Ótimo, super apoio. Tá, mas tem como a gente rejuvenescer o cérebro também? Porque aí a gente não pode esquecer, né? Não podemos ser só uma casca, né? Então, você quer falar dessa parte, Kenny? As duas. Olha, eu acredito assim que o cérebro, a gente tem que criar novas conexões nele o tempo todo. Então, essa neuroplasticidade já é uma forma de rejuvenescimento dele. Então, quanto mais você cria uma ligação nova ali, um fortalecimento do que você já tem, do seu cognitivo, você está fazendo ele ficar mais jovem. Mas, na verdade, ele está ficando mais robusto e mais capaz de enfrentar o declínio que vem. Às vezes a pessoa tem uma saúde cerebral incrível, né? Ele tem seus 80, 90 anos e tem sua cognição. Você deve ter alunos assim, né, Kênia? Que tem autonomia para suas atividades de vida ali, diárias. Tem a autonomia. É mais uma questão, até quando você falou desse cuidado visual, estético, é muito bom. Mas é o que eu falei para vocês agorinha. Tudo tem que ter um equilíbrio, porque a gente sempre tem a tendência de caminhar para extremos em tudo.
tá, a gente chegou numa era de cuidado com a saúde do corpo, a estética e tudo, tá caminhando para um extremo. Acho que já começou uma fase de coisas acontecendo, né, não tão legais. Então, a tendência é sempre, chegamos no extremo, tá, vamos retornar um pouquinho para entender o que desvio foi esse que a gente se perdeu, assim, sabe? Por que a gente se perdeu? Porque é uma tendência natural a gente caminhar entre extremos, né? Então, pensando da questão da aposentadoria, de visualizar o descanso como algo tão longe, mas a gente trazer isso para o seu dia, ao longo do seu dia. Pausas, trabalha, tá? Tem que ter um período de pausa ali, fazer dessas pausas algo rotineiro também, né? Então, para não ficar algo tão idealizado. Quando eu aposentar? Quando chegar o final de semana? Eu ouço muito isso, sabe, Rosiane? Assim, não, eu não preciso ainda não. Eu não preciso fazer supera, eu não preciso. Mas, na verdade, ele não está fazendo supera, ele precisa fazer estimulação cognitiva. É muito isso diferente. é fato. Qualquer idade, Blenda. A gente começa a perder nossas funções a partir de 25 anos. E tem gente que não se liga a isso. Então, você precisa fortalecer. Você precisa chegar na velhice com ele o máximo de robustez possível ali. Como a gente está falando muito de estímulo, de frequência de estímulo, vocês têm algum exemplo de, por exemplo, né, Rosiane, de paciente e, né, Kênia lá no Supera, alunos que tenham estimulado o cérebro, como chegou e agora como está, para a gente poder contextualizar aqui, porque a gente está falando tanto que, olha, você não, todos nós precisamos de estímulo de cérebro. Eu acho que a partir do momento que nasceu já está perdendo, né? Com certeza. Igual envelhecimento, né? Tudo vai envelhecendo junto, né? A gente tem lá, até nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, né, @método Supera Anápolis, nós temos depoimentos de alunos que chegaram com 2 meses e já conseguem ver. Essa aluna mesmo, na 3ª aula, ela já falando, nossa, então é muito, assim, dinâmico isso, sabe, Blenda? Porque uma coisa, eu acredito que puxa a outra, né, Rosiane? Por exemplo, você fazer algo que está trazendo um bem-estar, você já está estimulando nessa questão. E aí você já vai ser mais autoconfiante para fazer coisas novas. E aí uma coisa vai puxando a outra. É uma bola de neve saudável. Uma bola de neve saudável. Sim, Da mesma forma, você às vezes sente ali uma ansiedade, algo, e ficar em casa, e aquilo ali, achando que vai melhorar sozinho, né? Então, isso é ruim. Você precisa, não sei, né? Eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas juntar ali uma força para buscar um profissional que possa te ajudar, ou buscar algo que vai mudar a sua vida ali nesse momento, né, Rosiane? E trazendo para essa parte da neuropsicologia, dentro da neuropsicologia, a gente não trabalha só a avaliação neuropsicológica, que é para diagnóstico, para emissão do laudo, mas tem algo chamado reabilitação cognitiva e estimulação cognitiva também, Kênia. E o que acontece com a estimulação cognitiva? Eu tenho muitos pacientes, idosos, jovens, de que às vezes recebeu alta de medicação psiquiátrica, neurológica, por causa da estimulação cognitiva. Porque quando você apresenta estimulação cognitiva para o seu cérebro, por exemplo, o método Supera, você provoca ali a questão da neuroplasticidade e ela começa a compensar, às vezes, áreas do seu cérebro que estavam tão afetadas, comprometendo de uma forma muito intensa. Por exemplo, a gente usa estimulação cognitiva para pacientes que têm TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem alguns que fizeram apenas entre aspas, né, estimulação cognitiva, não precisar de medicação. Porém, tem aqueles que vão precisar de medicação. Mas o que a gente indica? Sempre fazer estimulação cognitiva. O interessante é não fazer após um transtorno instalado, após um diagnóstico, não precisar chegar a esse ponto, né? Apesar que a gente está falando de TDAH, que é algo que a pessoa nasce, transtorno de neurodesenvolvimento, mas não espere um adoecimento cerebral ou começar a falhar a atenção e memória para pensar em fazer estimulação cognitiva. Olha, para você que está acompanhando a gente, nós estamos recebendo aqui a Rosiana Bernardo, que é neuropsicóloga, e a Kênia Queiroz, que é do método Supera Anápolis, falando sobre a importância do cuidado com o cérebro e a busca, né, da longevidade para ter uma qualidade de vida também cerebral. Para as pessoas que estão nos assistindo agora e que pensam assim, para mim já é tarde demais, eu não consigo, já estou velha demais, eu acho que isso não é para mim, o que a gente falaria para essas pessoas agora? Eu costumo falar o seguinte,
Por algum motivo ela está falando, eu já sou velha demais, isso não é para mim. Mas, assim, para analisar, busca ali 2 anos atrás, 5 anos, como era essa questão do cognitivo e como está hoje e como que ela se vê amanhã se ela não fizer algo hoje. Como você se vê daqui 2 anos? Né? Porque, como a gente falou aqui, se tudo der certo, a gente vai morrer de velhice. Mas ninguém quer morrer só fazer 100 anos, sendo que você não está em suas plenas capacidades aí, né, mentais, no seu intelecto, no seu autônomo, principalmente. Ninguém quer. Eu acho que ninguém fala assim, não, eu quero depender do meu filho, eu quero ficar em uma cama. Ninguém quer. Então, é algo que precisa ser tomado, uma decisão que precisa ser tomada por você e por mim. Ninguém toma essa decisão por nós, porque é um bem-estar para a nossa vida. É uma decisão para nós. Da mesma forma que ninguém pode nos obrigar a ir a uma academia. Se eu não quiser malhar, eu não vou malhar. Então, assim, tem uma coisa muito interessante, que às vezes tem algum familiar que já está sinalizando, né? Ah, você já contou para mim essa história, né? Você já falou. E às vezes a gente recebe pessoas assim, sabe, Blenda? Que às vezes ela percebe, mas não compartilha, não tem coragem de compartilhar um sinal. Nossa, eu não sei, eu vou lá conferir se eu fechei a porta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ou eu tomei o remédio, e aí eu vou lá e pouco depois eu acho que não tomei. E às vezes isso, você precisa buscar né? Às vezes isso é um sinal, né, com certeza, e você precisa, às vezes, buscar um profissional, é necessário um profissional que vai te ajudar, um neuro, né? Um psicólogo, um psiquiatra, mas às vezes é só um staff. É só um excesso de estímulo, igual a gente falou. Então, e isso, o medo de procurar uma ajuda, de procurar alguém que possa te ajudar a sair desse modo, desse estado, te faz ficar paralisada. E aí você vai pensando coisas, né? Imaginando que pode ser algo muito ruim. E se você iniciar com um processo ali correto, de uma orientação, você pode ficar bem em pouco tempo. Sim. Depende de você. É você que precisa tomar essa decisão. Sim. Sou eu e é você. Verdade. Rosiane, quer colaborar? Sim, essa parte de decisão ela é a mais importante. E essa decisão ela tem que ser tomada principalmente de forma preventiva. Né? Não a gente pensar que sempre tem que buscar a ajuda de um profissional, ou mudar uma rotina de vida, ou fazer uma estimulação cognitiva. Pensar que tem que ser num processo só de um adoecimento, né? Quando a coisa tá gritante, já tá um sofrimento imenso, perda de qualidade de vida. Mas pensa sempre de forma preventiva. Isso é uma atitude inteligente, inclusive, né? Então, o quanto antes você entender que cuidar da sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, melhor vai ser para você prevenir doenças neurodegenerativas, transtornos mentais, ansiedade elevada, crise de ansiedade, que é horrível, tem muito assim acontecendo, né? Às vezes por coisas que você pode mudar ali no seu dia a dia. Mas o mais importante são esses momentos de tomada de decisão mesmo. E se você está percebendo isso e ainda consegue raciocinar, nossa, realmente eu preciso fazer, você pode estar com um comprometimento cognitivo leve. Não é para mim. Nunca é tarde para estimular. Você ainda tem neurônios funcionando aí, conexões, né, que você precisa continuar fortalecendo as que você tem. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Né, nunca é tarde e começa a ficar realmente perigoso, porque declínio cognitivo, ele te impossibilita de viver, chegar a um ponto de você ficar extremamente dependente de pessoas. Porque você começa a perder a sua autonomia no dia a dia para fazer suas atividades de vida diária e dependente dos outros. E então essa questão ela é muito séria por você e por quem você ama também. Viver sem autonomia é muito triste, né? Uhum. Eu acho que é uma das questões mais complicadas do ser humano. Ninguém quer, de fato, né? Depender de ninguém, né? Uhum. Perder a autonomia não é muito bom, né? Então vamos correr atrás antes que seja de fato tarde demais. Aí já, infelizmente, a gente não tem na medicina
recursos ainda para, a não ser que só venha de Deus, é um milagre, Sim, né? sim. Mas infelizmente na nossa medicina não tem. Olha, o nosso bate-papo tá muito bom, mas infelizmente o que é bom dura pouco, parece. Gente, que trem louco, passou muito rápido. Mas qual seria uma dica de ouro que vocês duas poderiam deixar para as nossas pessoas que estão nos acompanhando hoje, para tomada de decisão, para que de fato tenha a percepção de que é necessário a gente ter essa questão, né, de se pensar na longevidade cerebral? Kênia? Sempre perceber, olhar para você, sentir ali como que você está no momento, mas acima de tudo, pensar que o declínio ele vem, a velhice vem, né? Se tudo der certo, vem. Então, o que você tem que fazer? Como que eu quero trabalhar aí? Como que eu quero chegar nos meus 60, nos meus 70, nos meus 80? Como que eu quero me desenvolver no meu trabalho hoje, para você que é adulto, né? E você que é pai, mãe, como que eu quero que meu filho lide com a pressão escolar, com o dia a dia na escola, com o que ele está enfrentando lá de pressão de todos os lados? Então, você precisa analisar a situação, mas, acima de tudo, buscar meios saudáveis para te manter bem mentalmente, bem ali e, principalmente, fazendo essa reserva cognitiva para que você possa chegar no futuro, no amanhã, e olhar para ele como se fosse um seguro de vida. Você precisa olhar para o seu amanhã, para o seu futuro, como você quer chegar lá. Então, a dica de ouro é: leia bastante, socialize bastante, deixe as telas um pouco, né? Pare de ter esse momento prazeroso e essa dopamina barata e busque estimulação cognitiva para você, essa socialização familiar com os amigos. Pense em você, porque às vezes a gente pensa tanto nos outros e deixa de pensar na gente. Abre mão de coisa que é importante para a gente também para o outro, né? Em prol do outro. Mas, na verdade, se você não está bem, você não consegue ajudar as pessoas que estão em sua volta. Então, pense em você. O desafio aqui é que você olhe para você hoje. Como você quer chegar? Porque ninguém vai te obrigar a fazer uma atividade física ou mental, né? Se você não quiser. Sim. Rosiane? Então, pensando principalmente na parte da motivação, o que te motiva a pensar sobre a questão de se cuidar, do autocuidado mesmo, que seja começando por esse cuidado do cérebro, como a gente abordou aqui hoje, e entender também que esse autocuidado, consequentemente, também vai beneficiar as pessoas que estão à sua volta. Porque o quanto você se cuida, você está vivendo com uma vida autônoma, independente, isso deixa para as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, também livres para terem as suas vidas com autonomia. Por quê? Imagina você completamente dependente, dependendo das pessoas, assim, para coisas básicas, às vezes para dar um banho, para levar, buscar, porque a pessoa perdeu a capacidade até de dirigir. Enfim, gente, o declínio cognitivo, ele é severo, ele é triste, tá? E o mais importante, como a Kênia abordou aqui, é você enxergar esse cuidado com pequenas coisas do dia a dia, que seja estimular seu cérebro com leitura, com informações de qualidade, uma música de qualidade. Seu ambiente de trabalho, tenta fazer ele ficar o menos tóxico possível, o menos pesado possível, e viva o seu dia, as suas 24 horas com qualidade, e faça higiene do sono. Muito importante. Muito importante. Olha, acho que deu para perceber que, além de falar sobre essas questões de memória, né, que a gente precisa cuidar do cérebro, eu acho que hoje falou mais sobre autonomia e principalmente sobre propósito e qualidade de vida, né? Sim, verdade. E acho que a gente, tomara que a gente tenha conseguido alcançar as pessoas nesse intuito, né? Nessa pauta aí de levar qualidade de vida e pensar justamente por isso. E se tiver tão difícil largar as telas, vamos começar. Eu vou começar justamente no domingo, que eu acho que é uma ideia bacana. Leitura muito complicada, começa no devocional todo dia, né? Um devocional não é muito grande, então dá para você fazer... Sim. Todo dia ali um pouquinho, e é um momento de desconexão e uma conexão com você e uma espiritualidade com Deus, e eu acho que isso é muito bacana e vale, né? A gente precisa também
né, desse momento, Sim. né? Então, já começa com... Tô compartilhando aqui uma dica que é o que eu tô vivendo e que comigo tá bacana e deu certo. E onde você for, você tira o GPS, entendeu? Não põe o Waze nem nada. Kênia, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelas dicas. Volte sempre e principalmente obrigada pela parceria. E deixe telefone, contato do Supera, endereço, não localização. O Supera fica na rua Benedito Borges de Almeida, 87. Aqui no Jundiaí mesmo, próximo ao Parque Ipiranga. Telefone de contato, se você quer, inclusive, agendar uma experiência Supera, uma aula Supera, para você entender o funcionamento, porque por mais que a gente fale que a gente trabalha com diferentes ferramentas, você precisa ver na prática como que essas ferramentas atuam para te ajudar a melhorar essa questão aí cognitiva, socioemocional, até mesmo ética. Então, agende a sua aula experimental, ela é gratuita, ela é cortesia, porque é um método inovador. Então, eu quero promover isso para você através do número 6298890777 ou 6296090777. Pode mandar uma mensagem que a gente agenda a sua aula lá com muito prazer, tá bom? E também nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @métodosupera_anápolis. Lá tem vários desafios e você já pode ir estimulando aí sua mente. Rosiane, eu quero te agradecer a disponibilidade de tempo, né, também. Eu sei que a sua vida é um pouco corrida, né, Kênia? E tá aqui com a gente colaborando e compartilhando seus ensinamentos aqui com a gente. Muito obrigada, eu que viu? agradeço, Blenda. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Foi uma tarde, assim, um período muito gostoso, né, que a gente falou de coisas importantes, mas muito leves. Então, gente, para me achar em rede social é o Instagram, neuropsi.rosianebernardo. O meu consultório fica no edifício Gênesis Office, sala 906, nono andar. Telefone 629-9278-9710. Obrigada, Rosiane. Obrigada, Blenda. Eu que agradeço vocês. Obrigada, meninas. Olha, o programa ficou muito bom por ter a presença delas aqui hoje contribuindo, mas melhor ainda por ter tido você aí do outro lado, tá bom? Agradeço pela audiência qualificada. Fiquem todos com Deus e até uma próxima edição. Até lá!